São Carlos Borromeu. Origens. Carlos Borromeu nasceu no dia 2 de outubro de 1538, no castelo de sua família, na cidade de Arona, perto de Milão, Itália. Seu pai foi o milionário conde Gilberto Borromeu. Sua mãe se chamava Margarida de Médicis. Ela pertencia à mesma família nobre e influente na sociedade italiana e na igreja. Carlos foi o segundo filho. Vocação. Os pais de Carlos Borromeu seguiram o hábito da época. Entregaram-no para o serviço de Deus quando ele completou 12 anos. Por uma grande felicidade, o menino tinha grande vocação religiosa e encontrou-se muito feliz no caminho do serviço a Deus. Sua vocação religiosa era bastante acentuada. Além disso, era penitente, cheio de piedade e caridoso para com todos os pobres. Formação sólida. Carlos Borromeu tornou-se um estudioso aplicado e se destacou pela inteligência e sabedoria. Diplomou-se em Direito Canônico com apenas 21 anos. Um ano depois, entusiasmado com a fé e com grande ardor missionário, ele funda uma academia para estudos religiosos. Esta academia teve total aprovação da Santa Sé. Sobrinho do Papa Pio IV. Carlos Borromeu era sobrinho de Pio IV e isso o estimulava a seguir adiante no caminho da fé e não nas glórias humanas. Ele queria viver uma vida afastada, como monge. Porém, por causa de sua sabedoria e inteligência, com apenas 24 anos já era sacerdote e já tinha sido sagrado bispo de Milão. No cargo, ajudou a organizar a igreja e dedicou-se à evangelização. Desejo de afastamento. São Carlos Borromeu, sentindo-se bastante atraído pela vida monástica e contemplativa, pensou seriamente em renunciar a seu cargo à frente da arquidiocese. Porém, seu amigo, o venerável Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, então arcebispo de Braga, conseguiu dissuadi-lo dessa ideia. Dom Bartolomeu o ajudou a perceber que, naquele século, repleto de maus exemplos dados pelo alto clero, seria melhor que São Carlos Borromeu, um nobre, vindo de família milionária e sobrinho do Papa, desse um exemplo de vida pobre, humilde e santa como arcebispo. São Carlos Borromeu viu neste conselho a vontade de Deus e acatou, permanecendo arcebispo de Milão. Exemplo de bispo. Seguindo os conselhos de Jesus e os de seu amigo Dom Frei Bartolomeu, São Carlos Borromeu foi utilizando todos os seus bens, e eram muitos, na construção de hospitais, albergues para os pobres, casas de formação para os sacerdotes e religiosos. Além disso, teve atuação forte no Concílio de Trento e levou adiante as reformas sugeridas por tal concílio. Reformas e perseguições. Promoveu a adoção de disciplina mais rígida para os padres e religiosos. Com isso, criou hostilidades com aqueles que não estavam dispostos a abrir mão de privilégios. Porém, não se preocupava com isso. Por causa da disciplina que instaurou para o clero, São Carlos Borromeu chegou a ser vítima de um atentado, enquanto estava em oração em sua capela. São Carlos Borromeu, porém, saiu ileso e perdoou generosamente aquele que atentara contra sua vida. Peste Negra. Em 1576 a peste negra chegou a Milão. Milhares de pessoas morreram. Mais de 100 padres também faleceram, contaminados pela peste quando ajudavam os doentes. São Carlos Borromeu foi bastante atuante em meio a essa mortandade. Visitava e dava assistência a todos os contaminados que conseguia. Levava a eles os sacramentos da igreja e o consolo da fé, no meio da dor do sofrimento.
Não tinha receio nem precauções ao se misturar com os doentes. Sofrendo por ver tantas mortes de inocentes, flagelou-se em praças públicas pedindo perdão a Deus, exercendo seu sacerdócio em nome de seu povo. Morte. Este trabalho incansável, porém, consumiu suas forças. Tanto que, um dia, a febre o pegou. Ela não o matou de vez, mas tirou-lhe as forças, minou seu corpo lentamente. Depois disso, conseguiu fazer muito menos, e alguns anos depois, faleceu com apenas 46 anos. Antes de morrer, proclamou-se feliz por ter seguido, em toda a sua vida, os ensinamentos de Cristo e pela graça de poder encontrar-se com o Senhor de coração puro. Faleceu em 4 de novembro de 1584, estando em sua sede episcopal. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Paulo V em 1610. Oração feita por São Carlos Borromeu dirigida ao anjo da guarda. Meu bom anjo da guarda, não sei quando e de que modo irei morrer. É possível que eu seja levado de repente ou que, antes do meu último suspiro, eu me veja privado das minhas capacidades mentais. E há tantas coisas que eu queria dizer a Deus, no limiar da eternidade. Por isso hoje, com a plena liberdade da minha vontade, venho pedir, anjo da minha guarda, que faleis por mim nesse temível momento. Direis, então, ao Senhor, meu bom anjo da guarda, que quero morrer na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no seio da qual morreram todos os santos, depois de Jesus Cristo, e fora da qual não há salvação. Que peço a graça de participar nos méritos infinitos do meu Redentor e que desejo morrer pousando meus lábios na cruz que foi banhada com o seu sangue. Que aborreço e detesto os meus pecados que ofenderam a Jesus e que, por amor a Ele, perdoo os meus inimigos, como eu próprio desejo ser perdoado. Que aceito a minha morte como sendo da vontade de Deus e que, com toda a confiança, me entrego ao seu amável e sacratíssimo coração, esperando em toda a sua misericórdia. Que no meu inexprimível desejo de ir para o céu, me disponho a sofrer tudo quanto a sua soberana justiça haja por bem infligir-me. Não recuseis, ó santo anjo da minha guarda, ser o meu intérprete junto de Deus e expor diante dele, que estes são os meus sentimentos e a minha vontade. Amém. Oração a São Carlos Borromeu. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Carlos Borromeu, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo. Dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós.